Sabe uma coisa curiosa? Diante do mesmíssimo desafio, algumas pessoas parecem desmoronar, enquanto outras, nossa, saem mais fortes. Por quê? Hoje a gente vai explorar a ciência por trás dessa qualidade fascinante, a resiliência. E vamos descobrir que não é só sobre voltar ao normal, mas sim sobre ir para frente, sobre avançar de verdade. Então, a grande pergunta que fica é essa, né? Por que será que algumas pessoas conseguem navegar pelas tempestades da vida com mais tranquilidade que outras? A resposta, e é isso que a gente vai ver, não está só na força de vontade. Tem muita ciência por trás de como a gente se adapta. E o que a ciência diz sobre isso? Bom, primeiro de tudo, resiliência não é uma coisa que se tem ou não tem. Pense nela mais como um processo, sabe? Uma forma de se adaptar bem quando as coisas ficam difíceis. A grande virada de chave aqui é parar de pensar nela como um traço de personalidade e começar a ver como um resultado. O resultado de conseguir manter a saúde mental ou se recuperar rapidinho depois de um baque. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. A resiliência não é tipo um superpoder isolado, uma coisa mágica. A pesquisa mostra que, na verdade, ela é construída por uma combinação bem complexa de recursos que vêm de vários lugares diferentes da nossa vida. Para conseguir entender essa complexidade toda, os cientistas usam o que chamam de modelo multissistêmico. Basicamente, ele divide os recursos que constroem a resiliência em três grandes categorias: os fatores individuais, os sociais e os societais. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Começando por nós mesmos, no nível individual. A gente está falando aqui dos nossos recursos psicológicos, o que a gente tem por dentro, sabe? Isso inclui coisas como otimismo, a nossa habilidade de regular as emoções e também a autoeficácia, que no fundo é a crença de que a gente consegue lidar com as situações. A flexibilidade psicológica, ou seja, conseguir se adaptar ao que o momento pede, também é super importante aqui. Agora, subindo um degrau, a gente chega nos fatores sociais. E aqui a gente vê o quão importante é o nosso ambiente mais próximo. Ter aquela sensação de apoio social, sabe? Ter relacionamentos de qualidade, uma família unida. Tudo isso funciona como um amortecedor poderosíssimo contra o estresse. Mostra que a gente não está sozinho nessa jornada, né? E isso nos leva para uma visão ainda maior, a societal. Esses fatores mostram que o lugar onde a gente vive importa e como importa. A qualidade do bairro, ter acesso a parques, a espaços com natureza, ter uma condição socioeconômica mais estável e pouco estresse financeiro, tudo isso são recursos externos que têm um impacto gigantesco na nossa capacidade de ser resiliente. E olha que interessante essa citação de uma grande revisão de estudos. Ela mostra um ponto crucial. Não existe um fator super-herói que se destaca de todos os outros. Nenhum deles é sozinho o mais importante. A resiliência, na verdade, é o resultado da soma de muitos fatores pequenos. Cada um contribui com um pouquinho, e juntos eles fazem a diferença. Ok, a gente já entendeu os fatores que contribuem para a resiliência. Mas como é que o nosso corpo, mais especificamente o nosso cérebro, constrói essa capacidade? A resposta está na neurobiologia. A resiliência tem uma base física. É algo que acontece de verdade no nosso cérebro. E a palavra-chave aqui é neuroplasticidade. É essa capacidade incrível que o cérebro tem de se reorganizar, de criar novas conexões e de se adaptar com base nas nossas experiências. É literalmente o cérebro se remodelando para conseguir lidar melhor com os desafios que aparecem. E tem um modelo da neurociência afetiva que resume isso de um jeito bem legal em três caminhos principais. O primeiro é regular o negativo. Sabe quando a gente respira fundo no momento de pânico para se acalmar? É isso. O segundo é amplificar o positivo, que é basicamente ativar nossos circuitos de recompensa, tipo quando a gente saboreia uma pequena vitória. E o terceiro é transcender o self, que é sobre diminuir aquela ruminação, aquele foco excessivo em nós mesmos, talvez com meditação ou até ajudando outra pessoa. Explorar esses caminhos do nosso cérebro é algo fascinante, né? Para quem quiser continuar mergulhando em como o cérebro, a mente e o nosso comportamento se conectam, fica a dica: o canal NPD, Neurociências e Psicologia no Divã, é um lugar excelente para aprofundar esse tipo de aprendizado. Certo, se nosso cérebro pode se adaptar, isso leva a gente para uma pergunta fundamental. Resiliência é algo que nasce com a gente ou é algo que a gente pode construir ao longo da vida? Vamos ver o que a ciência tem a dizer sobre isso. O debate clássico é esse, né? A resiliência é um traço fixo, tipo cor dos olhos, ou é um estado mental que pode mudar?
E olha, embora possa até existir alguma predisposição genética, o consenso da ciência hoje aponta com muita força para uma direção. A resiliência é, em sua maior parte, uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida. E essa citação aqui resume perfeitamente a visão moderna. A resiliência deve ser vista como um processo dinâmico, um potencial humano flexível, assim como a esperança ou a autoeficácia, que se adapta aos diferentes contextos da nossa vida. Não é algo estático. E o mais legal é que a gente tem provas concretas disso. Existem intervenções como um programa chamado Reset, que significa Construindo Resiliência através do treinamento socioemocional. E o que eles mostram? Que as habilidades para ser resiliente podem sim ser ensinadas e fortalecidas, especialmente em adolescentes. Beleza, então. Depois de ver tudo isso, vamos juntar as peças e chegar a uma conclusão. O que a gente tira de tudo isso? Vamos resumir os pontos-chave para a gente não esquecer. Primeiro, resiliência é um processo que envolve vários sistemas. Não é um traço único. Segundo, ela depende de fatores individuais, sociais e também societais. Terceiro, é um processo biológico que está lá, acontecendo no nosso cérebro, graças à neuroplasticidade. E o mais importante de tudo, resiliência é uma habilidade que pode sim ser desenvolvida e treinada. Essa jornada para entender a gente mesmo é algo que nunca acaba, né? Se essa exploração sobre a ciência da resiliência foi interessante, considere se inscrever no canal MPD, Neurociências e Psicologia no Divã, para continuar acompanhando mais análises sobre o nosso cérebro, a nossa mente e o nosso comportamento. Para a gente fechar, vou deixar uma pergunta para reflexão. Agora que a gente sabe que resiliência é um processo que pode ser cultivado, a pergunta que fica é: como a gente pode, então, trabalhar melhor para fortalecer nossos próprios recursos individuais, os nossos recursos sociais e os da nossa comunidade? A ciência nos deu um mapa. Agora, a jornada é com a gente.